Olá pessoal, então vamos dar seguimento e término desse conteúdo, Idade Média, período medieval, sendo que ficou faltando esses três acontecimentos marcantes desse período, né? Que foram as Cruzadas, a Peste Negra e também a Guerra de 100 Anos. Então vamos estar entendendo. Essas cruzadas, o que foram? Foram expedições militares organizadas pela Igreja. Qual era o objetivo dessas cruzadas? O objetivo era colocar a Terra Santa, nome pelo qual os cristãos denominavam a Palestina, né? Então, o objetivo era colocar a Terra Santa e a cidade de Jerusalém sob a soberania dos cristãos. Porque nesse período, quem que estava nessa Terra Santa? Eram os muçulmanos. E esses cristãos, a Igreja Católica quer ter a hegemonia do cristianismo nessa região e quer retirar literalmente esses muçulmanos. E sem falar que eles tinham também interesse nas rotas comerciais, que essa região era ótima para o quê? Escoar os produtos, né? Chega produto, sai produto, vende produto, então essa região era ótima aí, para venda dos produtos. Aqui mais embaixo, Guerra Santa empreendida pelos católicos contra os muçulmanos, porque os muçulmanos acreditavam em Alá como seu único Deus e também no profeta Maomé, que denominava Jerusalém e outras regiões consideradas sagradas pelos cristãos do Ocidente Médio. Então, os cristãos eram contra a crença aí dos muçulmanos. E eles iniciam uma guerra, né? Que nesse período a igreja estava no topo da pirâmide, a igreja que mandava e desmandava, né? Controlava literalmente a vida dos príncipes, dos reis e assim vai. E sem falar que os reis também auxiliaram a Igreja Católica a empreender essa guerra que ficou conhecida como as Cruzadas. Fala Cruzadas pelo fato dessa perseguição, né, dessa guerra ter cruzado o continente, todo o continente europeu. E essas cruzadas duraram aí, como fala embaixo, estenderam por mais de 200 anos. Então, diversas pessoas morreram, né, pelo fato de professar outra fé, e a Igreja Católica chamava essas pessoas de hereges, que era contra os dogmas da Igreja Católica. E elas eram perseguidas e mortas. Diversas pessoas morreram durante aí, esses 200 anos. Logo em seguida, vem aí a Peste Negra, que ficou conhecida também, que levou uma crise, né, no século XIV. Então, como que as pessoas ficaram contaminadas com essa peste negra? A gente vai ver ali na frente. Então, aqui o que fala? A população urbana cresceu até o século XIV. Quando veio a peste negra entre 1346 e 1353, que dizimou grande parte da população europeia, levando à violenta retração dos mercados consumidores e da atividade comercial. Então, essa peste negra dizimou, matou assim, um número muito grande de pessoas. Quando eu falo peste negra, até faz eu lembrar do que a gente do que estamos passando no momento, né, referente ao Covid, que está matando diversas pessoas. Então, isso aqui foi uma pandemia que teve nesse período que matou diversas pessoas, né? Isso aí a gente vai estar vendo aqui. Quem transmitia essa peste negra? A origem dela fala que veio da China e também da Índia. Como que chegou no continente europeu? Chegou no continente por meio de embarcações. Então, quando os mercadores, né, saíam para vender os seus produtos ou trazer produtos novos, foi mediante a isso que esses ratos chegaram no continente e foi matando as pessoas. A transmissão
era feito por meio da pulga do rato, né? Que essa pulga, quando entrava em contato com o indivíduo, quando picava o indivíduo já pegava essa doença, essa peste. E algo que contribuiu bastante para a proliferação dessa peste foi as péssimas condições de higiene da população. Então, as pessoas eram picadas e sem falar que elas transmitiam essa doença para outras pessoas a partir de gotículas da saliva, a partir de espirro, a partir de tosse, já transmitia essa peste negra. E nesse período tinha os médicos, né? Agora eu falo dos médicos, vamos primeiramente, quais eram os sintomas que as pessoas tinham. O primeiro aparecia nas axilas, também nas virilhas, né? No pescoço, algumas bolhas de pus ou também bolhas de sangue. Posteriormente, essas pessoas começavam a ter vômito, febre alta e também era questão de dias que a situação agravava e essa pessoa já morria. E sem falar que não tinha medicamento que curava. Por mais que tinha alguns médicos, curandeiros, que falavam que ia curar, mas não curava. Esses curandeiros, esses médicos utilizavam essa roupa preta, como vocês podem observar, essa capa, né? Essa máscara com esse bico imenso e esse chapéu. Eles falavam que estavam protegidos, né, para não pegar essa doença. E ali eles tinham algumas ervas, algumas plantas que levava na casa das pessoas, que passava no corpo das pessoas, mas essas plantas, essas ervas só serviam apenas para melhorar o odor do local onde estava essa pessoa, porque as pessoas contaminadas, tipo a carne apodrecia, né? Tinha um odor muito forte. Essa primeira imagem mostra aqui, ó, como que estava a situação no continente com essa peste negra. Então, muitas pessoas morriam diariamente. Era, em média, 5.000 pessoas morriam por dia, não tinha enterro. As pessoas eram montoadas, uma sobre a outra, porque não tinha como enterrar. A cidade inteira fedia, né? Era horrível essa situação. Olha aí imagens para vocês verem. A primeira imagem, as bolinhas, né, de pus e de sangue. A segunda imagem aí a gente nota que a carne humana já entra em estado de decomposição, a carne já está morta. E a gente vem aqui para a Guerra de 100 Anos, né, meninos? Que foi a guerra entre a Inglaterra e a França. O que aconteceu? Que esses países entraram em guerra. A guerra iniciou em 1337, foi até 1453, mas passa de 100 anos, sim. Passa de 100 anos. Essa guerra durou 116 anos, mas ficou conhecida como Guerra de 100 anos. Por que esse povo francês e esse povo inglês começa a guerrilhar? Ela foi motivada por razões políticas e também econômicas. Então, quando a gente fala, quais são os motivos? Motivos territoriais, interesses, né, de território, interesse de comércio e também de algumas cidades estratégicas, né, para expandir o comércio. Então, vamos entender essa guerra de 100 anos. Então, a causa política da Guerra dos 100 Anos foi a disputa pelo trono francês após a morte de Carlos IV, né, em 1328. O rei da Inglaterra, Eduardo III, reivindicava o direito à coroa francesa. Do ponto de vista econômico, o motivo foi a disputa pela rica região de Flandres, que hoje é a Holanda e também a Bélgica. Então vamos entender, gente, nesse período aqui, lá na França, tinha um rei, e esse rei bate as botas, morre. E quem? Nesse período, o trono era passado de pai para filho ou o herdeiro mais próximo.
Esse Carlos IV faleceu e quem que era o herdeiro mais próximo aí era o rei da Inglaterra, o Eduardo III, e ele vai reivindicar o trono, porém os franceses não vão aceitar porque ele não é natural da França, ele é de outro país. E ali começa a disputa, porém o Eduardo, ele não vem reivindicar apenas porque ele é o único herdeiro mais próximo, mas ele tá de olho gordo nessa região aqui, ó, que os franceses tinham controle, nessa região de Flandres, que essa região, ela era riquíssima ali, ó, comercializava diversos produtos para o mundo inteiro. Então essa região pagava altíssimos impostos para os franceses. E o rei da Inglaterra, o Eduardo, ele quer controlar essa região. Aí, mediante a isso, começa essa guerra dos 100 anos. A princípio, a guerra começa e no início, quem está ganhando, quem está levando a melhor são os ingleses. Os ingleses estão vencendo todas as batalhas, os ingleses estão conquistando os territórios franceses, né? À medida do possível que vai vencendo batalha, vai adentrando no território do inimigo, né? O inimigo aí são os franceses. Então, os franceses vão o quê? Perdendo um pouquinho aí, ó, de terra. Como fala aqui, ó. Nos primeiros anos da guerra, os ingleses, com excelente infantaria, obtiveram várias obtiveram vitórias espetaculares. Apenas em 1429, um fato mudou o curso da guerra em favor dos franceses. Então, com certeza vocês já ouviram falar de Joana d'Arc. Quem é essa jovem camponesa, Joana d'Arc? Então, a princípio, quem estava ganhando? Os franceses. Posteriormente, quem estava ganhando eram os ingleses. Posteriormente, os franceses, com a ajuda aí, ó, de Joana d'Arc, por mais que ela era jovem, mas ela falava que ela foi enviada por Deus e se ela adentrasse no exército francês, ela ia fazer a diferença e ela ia levar a França à vitória nessa Guerra dos 100 anos. E realmente, depois que ela adentrou, os franceses foi o quê? Ganhando as guerras e recuperando aquele território que tinha perdido. E os ingleses começam a ficar o quê? Preocupados, e eles planejam o quê? Matar Joana d'Arc, que fala aqui, ó, os ingleses planejando matá-la, prenderam a heroína francesa. Ela foi julgada por um tribunal, né, da igreja e foi acusada de heresia, ou seja, ela estava indo contra os dogmas da igreja e foi chamada de bruxa. Ela foi condenada de bruxaria. E nesse período, quem era condenado de bruxaria só tinha um fim, que era o quê? A morte, né, sentenciada à morte por meio da fogueira. Ela iria ser queimada e foi isso que aconteceu. Joana d'Arc, ela foi queimada aí, ó, queimada viva no ano de 1431. E aqui resumão aí, ó, do final dessa Guerra dos 100 anos, que é o fim aí, ó, desse período Idade Média. O conflito foi sempre acompanhado por outras calamidades, como a fome e a peste. Esse pessoal, a França e a Inglaterra ficaram 100 anos de guerra? Não, eles tiveram que dar uma pausa, depois eles retomavam, porque durante esse conflito teve a peste negra, né? Então eles davam uma pausinha. A fome era consequência da guerra, também a peste, né? Também teve as prolongadas secas e as pequenas colheitas. Então, todos esses fatores aí, ó, contribuiu para ter o fim do conflito. Como fala ali, ó, o conflito foi sempre acompanhado por outras calamidades, como a fome e a peste, que vem justificando. A fome era consequência da guerra, também consequência da peste, das prolongadas secas e das pequenas colheitas, que provocaram um aumento nos preços dos gêneros da primeira necessidade básica, né, da alimentação da população, que era o trigo.
Então, aqui a gente finaliza esse período aí, Idade Média, tendo aí, ó, o fim dessa Guerra dos 100 Anos. Ah, esqueci de falar. E nessa disputa, quem saiu ganhando? Os franceses ou os ingleses? Pessoal, ficou empate, é igual um jogo de futebol. 1-1 ou 0-0, porque a princípio os ingleses estavam ganhando, porém os franceses retomaram, né? Conquistou todo aquele território que os ingleses tinham dominado, então ficou empate. Mas se a gente for olhar assim por um ponto de vista, os franceses saíram fortalecidos, porque a princípio eles estavam perdendo e no final eles conseguiram o quê? Virar esse quadro. Então eles saíram melhor.